seu esposo, seus filhos, achou consolação no final da sua vida. Arranjou uma nora que amava muito, que respeitava Deus e ainda teve uma grande família, uma família abençoada. Isaías 65:20 diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, falando sobre o período do milênio, que alguma pessoa morrer aos 100 anos será jovem. Morreu jovem demais, porque as pessoas viverão aí 1000 anos durante o milênio. Isaías 65:22 também fala a velhice como promessa divina. Lá diz: não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E diz: e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Salmo 71, de 1 a 24, lá diz também: em ti confio, Senhor. Então esse salmo aí é uma oração de uma pessoa idosa que enfrenta dificuldades e que precisa de Deus para livrá-los dos seus inimigos e aflições, né? Você pode ver os versículos 1, 2, 18, Salmo 71. Tem andado nos caminhos de Deus desde a mocidade. Aí o salmista escreve isso aí. Teve grandes problemas na vida, você pode ver no versículo 20. Porém, manteve sua fé e confiança em Deus. Então a sua decisão aí é firme quanto a viver o restante da sua vida confiando em Deus para lhe conceder poder e bondade. Então você já viveu até agora e Deus abençoando, continuar vivendo assim. No mesmo Salmo 71, versículo 9, a oração do idoso aí, né? Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Então, quando as forças físicas começarem aí a falhar e os males do envelhecimento se tornarem evidentes, devemos recordar então a providência de Deus nos dias passados e devemos confiar então em Deus como nosso protetor, ajudador, nosso sustentador e no ocaso, no final da nossa vida. E na hora da morte, quando cessam as forças físicas, devemos saber que Ele não nos abandonará, mas estará perto de nós, versículos 12 e 18, quando então nos conduzirá pelos santos anjos à sua presença, a presença celestial. Lucas 16, 22. É um salmo interessante, Salmos 71. Bom, vamos ver aí sobre semeadura e colheita, Gálatas 6, 7. É dever de todos que recebem então o ensino da palavra de Deus ajudar a sustentar materialmente aqueles que lhe ensinam a palavra de Deus. Veja 1 Coríntios 9, 14, veja 1 Timóteo 5, 18. Dentre os que são dignos desse sustento estão os fiéis pastores, obreiros, mestres, evangelistas, missionários, né? Professores. Então você veja 1 Coríntios 9, 14, veja o terceiro livro de João, do versículo 6 ao versículo 8. Então deixar de prover o sustento quando há recursos disponíveis é semear egoísmo na carne e ceifar a corrupção. Versículo 7 até 9 aí. Dar àqueles que ministram a palavra paz para o seu cumprimento, para o cumprimento dessa ordem. Fazei bem aos domésticos da fé. Versículo 10 aí. Porque a seu tempo ceifareis. Versículo 9. Então, tanto o galardão, Mateus 10, 41 e 42, como a vida eterna, aí no versículo 8, diz sobre isso. Quantos têm aí se esquecido daqueles que lhes ensinaram os primeiros passos na fé? Quantos pastores estão passando por necessidades financeiras depois que acabaram seu ministério pastoral? A igreja é formada por membros de um corpo, o corpo de Cristo, deve cuidar não só do seu ex-pastor, como também de sua esposa e filhos, os filhos menores de idade, né? É um dever bíblico isso. Quantos filhos se esqueceram do trabalho que deram aos seus pais? Quantos apertos, quantas noites mal dormidas, quantas necessidades financeiras para educá-los e sustentá-los. Agora é hora de retribuir esse amor demonstrado pelos seus pais, não só com palavras, mas também com atos de misericórdia. Já pensou, filho? Seu pai passando fome, sua mãe passando fome, necessidade, não tem dinheiro nem para comprar um remédio, nada, e você tem. Você sobra para Coca-Cola, sobra todo dia para carne, sobra para viver bem, para passear, e seus pais passando necessidade? Isso é um tremendo pecado. Devemos olhar pelos nossos anciãos, pelos mais velhos, e também olhar para aqueles que nos ensinaram a palavra de Deus, se dedicaram a nos ensinar, nos ajudar na nossa fé.
São como os pais na fé, então devemos ajudá-los. O que é essa terceira idade? Essa idade da velhice? É a duração. Aí nós temos que saber que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Está escrito em Salmos 90:10. Então, essa idade aí, as pessoas ficam nessa situação, achando já tudo canseiro, enfado. Mas a pessoa com Deus, não. A pessoa com Deus, ela acha essa idade maravilhosa. Ela está fazendo a obra de Deus, está alegre, está feliz, está caminhando. Cada dia está mais próximo de se encontrar com Deus. Então deve ser uma pessoa alegre, feliz, deve dar um exemplo para os mais novos, né? E deve a pessoa desconsiderar aí as lutas do dia a dia, porque ele já passou por essas coisas, já tem experiência e sabe que todos na terra passam por aflições, por tribulações, mas ele vai aí conquistando através do seu dia a dia, do seu viver, com a experiência que tem de vida, de provações e tudo mais, ele já está maduro o suficiente para aí conseguir essa luta, vencer essa luta até chegar o dia do encontro com o Senhor. E deve fazer isso de maneira digna, honrada e alegre, para dar exemplo para os outros. Olha, nós sabemos que existem muitas limitações na terceira idade. Não são poucas as limitações em decorrência da terceira idade. Limitações sociais, econômicas, físicas, psicológicas e até espirituais. Por isso devem os ministérios de nossa igreja serem voltados aí para a terceira idade, estar atento a todas elas, objetivando proporcionar aos idosos uma melhor condição para se viver. Vamos ver essas limitações sociais. Você pode ver o primeiro livro aí de Samuel, capítulo 8, de 1 a 9. Diz aí sobre os filhos, né, de Samuel. Samuel nomeou seus filhos como juízes a parte sul de Israel, mas eles não seguiram o bom exemplo do pai. Eles decidiram proceder erradamente, e a Bíblia nesse caso não culpa Samuel, como culpou Eli. Eli já foi responsável pela má educação, pelo mau exemplo que deu aos seus filhos. Você pode ver no mesmo livro, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29. O sacerdote Eli foi punido por Deus pela sua má educação dada aos seus filhos. Já Samuel deu uma boa educação, mas seus filhos não corresponderam. Então percebe-se que Samuel não lhes permitiu exercer então o sacerdócio, porque eles eram maus, né? Não seguiram o exemplo do pai. O procedimento dos filhos de Samuel ensina que os filhos de pais convertidos devem ser levados a decidir quanto à sua vida espiritual. Então Deus nos encarrega de ajudar, de ensinar, mas não quer dizer que também que os filhos vão seguir. Mas a nossa obrigação é viver uma vida santa, dar um bom exemplo e ensinar o caminho correto. Você pode ver então que Samuel foi rejeitado pelo povo. O povo pediu um rei. E Samuel já estava na idade bem avançada. E é o próprio Deus. Tem alguém mais idoso do que Deus? Alguém com a idade maior do que Deus? E Deus estava sendo rejeitado. Imagine então o ser humano. Então muitos na velhice são rejeitados. Ah, esse está velho, tira ele. Ah, tem muito tempo, já, tira ele. E vão sendo rejeitados. É uma situação difícil para o idoso. E ele deve saber, aí nessa situação, buscar a Deus, ter paciência, ter amor, ter misericórdia, saber perdoar. E as pessoas são assim mesmo. Então todas as pessoas na idade avançada, elas começam então a ser rejeitadas. Seus palpites, suas orientações, sua conversa começa a desinteressar os mais jovens, que são pessoas, muitas vezes, pessoas pouco sábias, que ao invés de aprender com os idosos, recusam-se a ouvi-los. Então existem também as limitações econômicas. Salmo 71:9 diz: não me rejeite no tempo da velhice, não me desampare quando se for acabando a minha força. Então é humano isso, recear o abandono, a solidão na velhice. Davi teve esses sentimentos e pedia a Deus para não desamparar quando velho. Veja Salmo 71:9 e 18. Mas o nosso Deus é misericordioso, e ele afirma em Isaías 46,
3 e 4. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre, e até velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei, eu fiz e eu vos levarei, eu vos trarei e vos guardarei. A promessa de Deus, que até na velhice, Deus é o mesmo, Deus não vai mudar, Deus não vai deixar de ser bom, misericordioso e ajudar. Existem também as limitações físicas, né? O corpo que vai envelhecendo. Você pode ver Eclesiastes 12, de 1 a 9, Salmos 90, 10, Gênesis 27, 1, Gênesis 17, 17. Tudo fala sobre essas limitações físicas, sobre o envelhecimento do corpo. Que isso nós olhamos e vemos, é natural. Né? Todos sabem sobre essa velhice, sobre esse envelhecimento do corpo. Sobre as limitações psicológicas, você pode ver segundo o livro de Samuel 19, 34 a 37, né? Salomão discorre aí sobre os problemas psicológicos enfrentados na terceira idade.